Afeto, sensibilidade, persistência são os poderes especiais do herói Fininho, protagonista do livro do escritor Edmar Zorzal. O romance juvenil, que leva o nome do personagem, é uma narrativa sobre sonhos, vitórias e dores. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. Hoje a gente conversa com o escritor Edmar Zorzal. Edmar, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, é um prazer muito grande estar aqui, para falar sobre Fininho, para falar sobre literatura. Eu considero que esse é um exercício que todos nós deveríamos ter como prática. Então, um prazer muito grande estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu te entrevisto, eu falo isso porque o programa já tem um tempinho e aí vários autores, eu tive a oportunidade de acompanhar mesmo a caminhada deles na literatura, com novas produções e tudo. E esse é o seu primeiro livro. Eu já sei que você tem um segundo projeto, a gente pode falar um pouquinho também sobre esse segundo projeto depois, mas eu queria que a gente começasse assim... Como que surgiu essa ideia de publicar um livro? É uma narrativa infanto-juvenil, inclusive muito linda, a capa, muito dá vontade da gente ler, da gente, assim, abraçar o Fininho. Então conta pra gente, assim, como que surgiu essa ideia de escrever um livro, de publicar um livro? Essa ideia, ela já existia comigo, só que eu não tinha, assim, tempo suficiente para me dedicar a escrever, Por quê? Porque eu trabalho, também tenho as minhas atividades, elas são completamente diferentes da questão da literatura, Porque eu trabalho muito voltado para a questão financeira da organização onde eu trabalho e também eu leciono, então trabalho durante o dia e também durante a noite, então ficava um pouco difícil, mas a minha vontade era tanta que eu aproveitei umas férias e acabei colocando no papel todo o meu projeto em relação a essa história do Fininho, que me emociona também, Então, consegui, num tempo que eu considero assim, adequado. Eu gosto de escrever e terminar de uma forma muito rápida, Então, eu consegui escrever esse livro aí num período de uns 25 dias, mais ou menos. Muito rápido, Muito rápido mesmo. Até a própria editora, Ela falou assim, rapaz, como é que você conseguiu escrever tudo isso em 25 dias? Eu falei, foi um tempinho, assim, legal que eu consegui colocar no papel essa história e hoje ela está aí. E conta pra gente sobre o que é o livro, assim, quem é esse personagem? O nome do livro, Fininho, já é o seu protagonista, Exatamente. Conta pra gente um pouquinho, quem é esse personagem? Fininho é uma criança bem humilde, Fininho é uma criança de 7 anos de idade, magrinha, de uma família, assim, que a gente considera muito humilde, Que ele tinha muitos questionamentos, ele buscava resposta para todos os seus questionamentos, ele sonhava acordado e buscava, assim, querer resolver todos aqueles questionamentos dele. Então, muitas vezes ele ficava sem resposta e o grande consolador dele era um pé de tangerina. Esse pé de tangerina o acolheu muito bem, então ele ficava horas e horas deitado, conversando com esse pé de tangerina conversava com ele através dos sonhos e nisso ele buscava alternativas onde ele conseguia fazer com que os seus sonhos se transformassem em realidade. Então, essa é a história do Fininho, onde ele tem uma pessoa que ele considera muito inteligente, que é o tio Gino. Então, uma referência para ele. Uma referência, sim. O tio Gino passou a ser um segundo pai para ele, porque quando ele não conseguia resposta de algumas indagações, de algumas inquietudes dele, ele procurava o tio Gino. E uma das indagações dele, assim, que ficou assim, bem marcante no livro, era a questão da riqueza e da pobreza.
Então ele perguntava para o tio Gino por que tem pessoas que nascem ricas e tem pessoas que nascem de uma forma mais humilde, mais pobre, né? E tio Gino, quando ele fez essa pergunta para ele, tio Gino falou, meu Deus, como eu falo para responder para o Como que eu vou Fininho, explicar? né? Então o tio Gino teve toda uma habilidade para falar para ele, né, com relação a essas questões. Então Fininho sempre foi muito questionador. Essa é uma história assim que comove, porque ele acaba tendo sempre essa questão de querer buscar mais. Então ele também percebe nessas suas angústias que ele precisava estudar. Mas quando ele quando ele começou a estudar, que naquela época dele só entrava na escola com 7 anos. Porque o livro se passa em que ano? Ou a história do livro se passa em que ano? A história do livro ela se passa na década de 60. Então é uma outra realidade, né? Uma realidade completamente diferente, né? Onde não existia luz, era na questão da lamparina, e a cidade ela tinha uma característica de ter um tempo muito frio. Então o Fininho, quando ele precisou ir para a escola, uma das primeiras angústias dele foi a questão de ir para a escola descalço, porque ele não tinha nenhuma sandália para colocar. Até a roupa dele era uma roupa simples. E quando quando foi para a escola no primeiro dia, sozinho, ele pensou assim que ele fosse encontrar outros coleguinhas dele com a mesma situação. Mas quando ele entra na sala de aula, ele percebe que as outras pessoas não estão igual a ele. Então ele fica escondido muito lá atrás. E o que acontece nesse negócio todo? A professora percebe que ele é muito magrinho, muito pequenininho, ela percebe que ele precisa ficar na frente, lá nas primeiras fileiras. Para ele foi um tormento ter que passar por todos os colegas dele, descalço. Porque as pessoas iam ver, né, iam perceber que ele estava descalço. Iam perceber que ele estava completamente diferente, com os pés sujos, porque teve que passar por estrada, né? Era um caminho longo da casa dele até a escola. Então ele ficou transtornado, ter que ficar lá na frente e as pessoas, ele sentadinho, né? Lá na frente tem até a ilustração que mostra isso no livro. E ele sai de lá transtornado. Quando ele chega em casa, ele chega transtornado. Ele não quer conversar com a mãe, não quer conversar com o pai, com ninguém. A única coisa que ele quer conversar é com o pé de tangerina. Então ele sai correndo e vai para o pé de tangerina e fica lá chorando. Eu não vou mais para aquela escola. Não vou mais para aquela escola. Eu pensei uma coisa, mas não é assim. Eu não tenho nenhum sapato para colocar no pé. Aí, nas conversas que ele fazia com o Tangerino, a Tangerina falava, não, mas não se preocupa com isso. E aí, sim, ele continuou, não, então tá bom. Depois de conversar com ele mesmo, né, na verdade, ele entende que ele tem que continuar a sua vida naquele formato. Edmar, você contando um pouco da história, dá pra gente ver que é uma história que trata de afeto, de sensibilidade, né? Muito de sentimento. Como é que foi construir essa história? Que referências, né, que você buscou? São referências da sua infância, dos seus filhos, que, né, você é pai de 3 filhos, referência dos seus... Como que foi construir? Quais referências você usou como escritor para construir esse personagem? Bom, não tem como falar para você que o autor não está presente. Então, a infância do próprio autor, ela também foi utilizada na construção dessa história. A infância dos meus próprios filhos também foi utilizada na construção dessa história. Então, foi assim, procurado trabalhar a minha infância, mas não é só uma questão da infância do autor, né? Tem toda aí uma caracterização também que o próprio autor construiu. Mas ele aproveitou bastante aquela infância sofrida, daquela época, daquela década, onde as coisas eram bem mais difíceis. Então, foi muito isso, assim. O autor presente na obra, como também toda a questão da criação dos próprios filhos da gente.
E nisso tudo existe mesmo muita sensibilidade, muito afeto, muito carinho, muita perseverança, muita luta. Então tudo isso está presente nessa obra. Agora, é uma história que é voltada para qual público, né? E aí eu te pergunto isso porque, assim, o cenário da história, inclusive eu queria que você falasse também que a história se passa aqui no Espírito Santo, né? No seu município de origem, na sua cidade natal. Você pensou ela para qual público? É um livro infantil, é um livro juvenil? Como é que está a recepção até pelos próprios adultos? Porque eu acho que pode servir assim como uma ferramenta de resgate de memória, né, também. Sim. Talvez tenha isso. Como que você está trabalhando isso? Olha, quando a gente cria uma obra, a gente pensa no público dela, né? Então, quando eu construí essa obra, eu pensei num público infanto-juvenil. Que é um público muito especial, né? Muito sincero. Exatamente isso. Eu pensei num público infanto-juvenil. Mas, depois do lançamento da obra, né, eu constatei que todas as idades, as pessoas de todas as idades, estavam lendo o Fininho. Porque, na verdade, nós temos uma criança dentro da gente, né? Então, quando um adulto fez a leitura, né, do livro, ele conseguiu assim, rapaz, essa história parece minha. Essa história parece minha. Eu voltei à minha infância. Então, eu fiquei muito feliz com os depoimentos das pessoas. Então, na verdade, esse livro não tem uma faixa etária, né? Para efeito escolar, é claro que tem. Tanto que ele ganhou um edital e ficou em primeiro lugar. Ficou em primeiro lugar aqui, um edital do Estado. Então, ele está indo para... Já está indo para todas as escolas do Espírito Santo. Escolas públicas. Escolas públicas. Então, isso é muito bacana, né? Porque mais pessoas terão a oportunidade de conhecer essa história e fazer essa correlação de como que era na década de 60, como que uma criança trabalhava as questões das brincadeiras e como elas são tratadas hoje. Então, eles conseguem fazer essa correlação. Que são infâncias e realidades bem diferentes, né, São Edmar? infâncias e realidades bem diferentes, onde lá existia muita naturalidade e agora aqui você tem um ambiente bem diferente, né? Mas acho que vale a pena a criança fazer essa analogia, né? A pessoa que estiver lendo o livro. Então, os adultos fazem uma analogia muito forte em relação a isso. Aí eles falam assim, rapaz, como é que você conseguiu colocar no papel tanta coisa bonita, né? Então, a gente fica muito feliz quando ouve assim, esses depoimentos de pessoas de idades avançadas e pessoas com idade menor. Um dia desse eu fui jogar, eu gosto de jogar um futebol também, né? Então, todo sábado eu faço isso. Aí das pessoas que jogam lá comigo, ele falou assim, rapaz, eu comprei um livro seu, né? E aí ele falou assim, meu filho ficou assim, maravilhado com o seu livro. Ele chorou no final da história. Ficou emocionado. Ele ficou emocionado no final da história. Ele adorou, ele quer te conhecer de qualquer jeito. Então, isso né, faz com que a gente fique feliz com o que a gente está proporcionando para esses leitores. Edmar, a gente tem mais conversa pela frente depois do intervalo, tá bom? Ok. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje eu converso com o escritor Edmar Zorzal. Ele está aqui com o livro dele, Fininho, muito bonitinho o livro. Pela capa já dá vontade da gente conhecer esse personagem. Seu primeiro livro, né, Edmar? Livro. E você conversou um pouquinho, falou um pouquinho sobre esse personagem, sobre a construção dessa história. E a história que você construiu se passa aqui no Espírito Santo, né, na sua cidade natal. Como é que foi resgatar, assim? Você falou que acabou resgatando elementos da sua infância, apesar de não ser, né, uma autobiografia, mas você resgatou elementos da sua infância. E como é que foi retratar a sua cidade? Conta um pouquinho pra gente que cenário é esse.
é uma paixão minha, a cidade natal minha, a cidade de Venda Nova, né? Então, eu sou muito apaixonado pelo livre, pelo interior. Então, eu consegui, mesmo assim, mesmo saindo muito cedo lá de Venda Nova e vindo para Vitória, estava tudo registrado em minha memória. Todo o cenário, eu tinha ele todo assim, mapeado na minha memória. Então, não foi difícil transferir para o papel toda a história que acontece em relação à questão do Fininho, né? Como eu já comentei com você, o autor está um pouco presente, né? A infância do autor a história de vida, né? se passa na obra, a história de vida do próprio autor, a história de vida das dificuldades. Então, ela acaba estando presente na história. Mas em vários momentos, né, é uma história mesmo, né? Então, não é uma autobiografia. Então, são personagens criados aí pelo próprio autor e que, em certos momentos da obra, eles vão ficar assim, bastante aflorados, porque o leitor ele fica instigado a dar continuidade à leitura para entender como é que vai acontecer esse desenrolar dessa história. Então ele fica muito, ele não, né, eu percebi que ele quer continuar de todas as formas a leitura. Então acho que isso é muito legal, porque hoje em dia prender um leitor numa leitura assim, não é fácil. É um né? desafio. É um desafio. Não é fácil. Parece que eu consegui exercer esse papel no livro. Então, as pessoas que estão lendo, elas falam assim, eu não parei, enquanto não chegasse ao final da obra para saber o que iria acontecer com esses personagens que você criou, como o Fininho, como o Tio Gino, Tangerina. Então, foi muito legal. É um desafio, deve ser um desafio para o autor de hoje, né, Edmar? Porque também, assim, para o leitor tem tanta coisa chamando a atenção e a nossa velocidade também é outra, né? E o livro, ele tem a velocidade dele. Quando o leitor está lendo, ele tem aquele tempo para as coisas acontecerem, né? O ritmo é diferente. Um né? ritmo bem diferente mesmo, né? Então, a gente, quando escreve, ele também tem que se preocupar com como funciona o momento atual. Então, eu tive essa preocupação, tanto que quando eu conversava com a editora, eu falava muito nesses aspectos, assim, porque a gente entende que hoje é um momento completamente diferente, onde existem várias outras ferramentas que acabam alterando, né, a questão da leitura, dessas questões todas, assim. Eu me sinto muito mais facilmente voltado a não me relacionar com a leitura e me relacionar com uma outra ferramenta mais amigável. Atrativa, mais atrativa, né? Digamos exatamente. Assim. Então, é um desafio muito grande, tá? E a gente eu penso que a gente tem que continuar com isso, porque não tem nada mais relevante do que uma leitura hoje, né? É um dos maiores exercícios que uma pessoa pode trabalhar. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro, mas é um tema que, quando eu tenho oportunidade aqui no programa, eu sempre converso com os escritores, assim, né? Como que deve ser difícil, desafiante hoje você escrever. Ainda mais o seu livro, que, querendo ou não, apesar de você ter explicado já a questão do público, que é muito aberto, mas tem essa questão infanto-juvenil e a gente tem uma juventude hoje extremamente conectada. Completamente conectada. Então, de fato, para você tirar essa juventude da tela do celular, da tela do computador, para a página do livro, ou pela página aí, ou para o e-book, vamos dizer assim também, é um desafio, é um exercício, né, para o autor. É um grande exercício. Então, essa é foi uma das minhas grandes preocupações. Como fazer com que
leitor de hoje, né, ele pudesse deixar um pouquinho de lado essas novas tecnologias, né, e dar uma atenção também para uma leitura. Né? Para uma experiência, né, Edmar? Porque a leitura, ela é né, você desfrutar de um livro, você ler um livro, é uma experiência. Abrir um livro, né, página por página, perceber as ilustrações que estão nele, né, o que ele quer apresentar para você. Então, eu penso que esse é o grande desafio hoje nosso. E nós precisamos escrever hoje, os autores, eu penso assim, tá? Os autores, eles precisam escrever hoje para essa realidade atual. Levando isso em consideração, levando, né? todos esses aspectos em consideração, porque senão você não consegue atingir o objetivo. Então, eu me preocupei bastante com esses detalhes e penso que o objetivo está sendo atingido também. Aí você falou que o livro, você participou de um processo, né, de um edital, e que ele vai para as escolas públicas, né? Então, também você tem mais um canal de acesso, né? Claro. Mais um canal para atingir esse público, o público que está na idade escolar, né? Eu penso agora que agora vão surgir muitos fininhos e fininhas. Sim. Pelo mundo afora, né? Porque como o Fininho conseguiu participar desse edital, e ele ficou em primeiro lugar. Dentre vários autores aí capixabas, né? Que ele conseguiu a marca do primeiro lugar. Foi muito bacana para mim. Eu fiquei assim, bastante emocionado, né, por eu estar escrevendo a minha primeira obra e ele já ter esse destaque. Foi muito bom. E o que você falou também é muito importante, porque agora Fininho vai ser apresentado para muitas crianças. Então eles vão perceber o Fininho que existe dentro deles. E muitas vezes, assim, o contato com o livro que desperta o gosto pela leitura, né? Desperta a curiosidade. A curiosidade. A gente sempre tem um livro da infância ou da adolescência que marcou muito a gente. E aí eu aproveito para te perguntar, provavelmente sua resposta vai ser sim, porque normalmente quem escreve precisa ler muito. E aí eu queria te perguntar, como é o seu contato com a leitura, como foi isso e quais são suas referências, assim, de autores? Você já até adiantou que o seu lado de trabalho é muito com a área de exatas, financeiro, então não tem uma relação tão direta. Não tem. Como que isso aparece assim na sua vida, se constrói na sua vida, Edmar? Eu sempre gostei muito da questão da leitura, né? Então, meus 10 anos de idade, 12 anos de idade, eu lia bastante. Você falou um negócio interessante, que é a questão do livro marcante. E eu tenho meu livro marcante, né, de José de Alencar, O Guarani. Eu não esqueço desse livro, porque ele acabou marcando muito minha vida. Então, eu sempre gostei muito daquela época dos romances de José de Alencar, Machado de Assis. Eram livros que eu não deixava de ler, mesmo que existisse assim uma certa dificuldade na questão de você conseguir os livros, mas eu procurava nas bibliotecas das escolas e conseguia fazer essa leitura. Então, um que me marcou e que me fez eu procurar outros livros foi o Guarani, de José de Alencar. Mas eu adoro, né, Vida Seca, de Graciliano Ramos. Então, leituras mais clássicas, mais né? clássicas, Jorge Amado, né? Então, eu sou muito apaixonado pela leitura. Então, isso faz bem pra gente. Eu viajo bastante nessas histórias. A gente acaba viajando muito, né? Ah, sim. A literatura ela tem esse poder, né? A arte, de forma geral, tem esse poder. Mas a literatura, como eu falei, eu sou suspeita porque eu gosto muito. Então, para mim, você consegue se desconectar também. Acho que tem isso. A gente estava falando um pouquinho da velocidade das coisas de hoje, né? Do nosso dia a dia. Eu acho que também serve como um momento de pausa, assim. Para mim, é muito um momento de pausa, né? Momento de lazer, o momento de descontrair. De você se desconectar, de você descontrair, exatamente. Exatamente, é o momento de você fazer uma viagem, né, pelo mundo afora, sem sair do lugar, assim, de muita descontração. Edmar, o nosso programa está
já caminhando para o fim, e aí eu gosto já de fazer essa pergunta no final, que são os planos futuros, apesar de que você acabou de lançar um livro. E eu até brinco com os autores, chegou aqui com o livro, a gente já está perguntando do próximo. E você até adiantou, né, na nossa entrevista que você já tem um projeto. Conta um pouquinho para a gente, então, que projeto é esse? Também é um livro nessa linha, é um livro mais infanto-juvenil? Qual é essa novidade? Eu tenho um outro livro que ele já vai estar nas livrarias, né? Vai ser lançado também pela editora Cousa, né? Esse livro tem uma temática completamente diferente do Fininho, né? Infanto-juvenil. Esse novo livro, que o nome dele vai ser Encosta, é para um público adulto, né? Mas ele tem assim uma história. Romance? É um romance também. O Edmar Zorzal, o autor, ele não deve fugir dessa linha do romance, que gosta muito. Essas narrativas mais longas, né? Mais longas, então, assim, a gente entende que o livro, ele tem também muito sentimento, muito afeto, e é um livro que se passa num local, assim, a história se passa num local paradisíaco, onde tem um personagem que ele não tem mais vontade de viver em função de fatos graves e relevantes que aconteceu na vida dele. E naquela ilha, né, que se passa em Boipeba, ele volta a encontrar vontade de viver. Então, nesse livro, nós também temos assim momentos de muita tensão sexual, mas com muito sentimento, com muita cumplicidade. Tem cenas picantes, mas sempre com muita cumplicidade, com muito afeto, muito carinho. E tem um desenrolar nessa história que ele fascina, eu acho que ele vai fascinar o leitor, porque tem renúncias, tem assim questionamentos muito fortes feitos pelos personagens. Então eu penso que ele vai assim levar o leitor a fazer essas reflexões e a leitura até o desenrolar, até o final dessa história, que eu também acho que ela traz essa questão que você falou de muitas reflexões. Edmar, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Dedo de Prosa, desejar um longo caminho pela literatura, esse foi seu primeiro passo, mas você já está dando o segundo, então um longo caminho pela literatura, e deixar as portas do nosso programa sempre bem abertas para que você retorne com novidades para a gente conversar mais numa outra oportunidade. Eu aqui agradeço a vocês, né, por estar me recebendo aqui, e gostaria e quero muito estar de volta aqui. Muito obrigado. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.